Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9. Você procura o texto. Fazendo uma breve explicação acerca do sermão dessa manhã. Normalmente, pastores que pregam em Esther costumam pregar o capítulo 9 juntamente com o capítulo 10. E não há nenhum problema de fazer isso. Uma vez que o capítulo 10, se você observar ele, é bem curtinho, um epílogo, e acaba se fazendo isso. Contudo, meus irmãos, nessa série, eu resolvi pregar o capítulo 9 apenas, hoje. Seria o último sermão, se eu pregasse o 10 já agora, mas eu deixei o 10 para a semana que vem. Então, devido a um propósito que eu tenho em minha mente, pretendo na próxima semana encerrar a exposição, a série. Hoje ainda não é o final. Estamos chegando próximo disso já. Capítulo 9, farei a leitura dele completo, e esse é o texto da manhã, do dia do Senhor, que será exposto no culto solene. Esther, capítulo 9, a partir do primeiro versículo, assim diz o Senhor nosso Deus. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsândata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arisai e a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, o despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? Isso te dará. Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram, e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções os banquetes uns aos outros.
Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Esté ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus, e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixarei de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. E que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esté estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus Santo, é com graças em nossos corações, ações de graças, ó Deus, que nós te bendizemos essa manhã. Tua palavra lida agora diante de nós, com o objetivo de ser proclamada. Já nessa leitura, ó Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito, somos edificados pelo Senhor. Mas queremos, ó Deus, como já te foi pedido aqui pelo Teu servo, ouvir o Senhor falar através da explicação desse texto, das aplicações dele. Que o Teu povo que está aqui congregado nessa manhã, ó Deus, ansiando por ouvir a Tua voz, seja edificado por Ti. Seja instruído pelo Senhor, consolado pelo Senhor. E que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado nessa manhã novamente. Senhor, que saiamos daqui com a certeza de que sim, é o Senhor quem conduz o Seu povo ao triunfo. E nós, ó Deus, temos por obrigação responder a Ti com ações de graças. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O momento não podia ser pior. Em meio a uma conturbada cena política local e mundial, no dia de um dos maiores conflitos bélicos da história, tendo como oponente um dos maiores ditadores de todos os tempos. Seria este o momento para assumir o comando militar, comando político, melhor dizendo, de uma nação que estava no centro do mundo, no coração de todos estes acontecimentos? Foi exatamente neste cenário que Winston Churchill foi indicado pelo parlamento britânico e convidado pelo rei George VI a assumir um dos maiores desafios já enfrentados por um estadista em todos os tempos. Tornar-se primeiro-ministro inglês para
conter o avanço das tropas nazistas na Europa e evitar a invasão do Reino Unido pelos alemães comandados por Hitler. Meus irmãos, o filme O Destino de uma Nação, ele traz muito bem essa história. Ele vai ao âmago da questão, ou seja, centra-se justamente na transição de poder que ocorreu no comando político de uma das maiores nações do mundo na virada dos anos 30 para os anos 40. E mostra como Churchill, apesar da oposição interna, inclusive de seu próprio partido, assumiu posições fortes e, com isso, riscos evidentes para si próprio, para o Reino Unido e para toda a Europa de então. O que fazer diante daquele cenário? Assumir uma posição como essa, que é de grande responsabilidade, e ainda assumi-la nesse contexto de guerra, onde havia uma forte pressão para ceder ao ditador que avançava pela Europa. Ceder à pressão ou resistir ao inimigo? Se entregar por completo ou enfrentar o adversário na guerra, ainda que as consequências fossem terríveis. Que momento, meus irmãos, para assumir um cargo tão importante quanto esse. Percebe? Mordecai assume o cargo, a função política de Amã, num contexto, pelo menos de certa forma, semelhante. O que estava para acontecer? Já havia sido marcado o dia da execução de todos os judeus. Você lembra disso? O decreto estava de pé, mesmo após a morte de Amã. E Mordecai assume esse papel de primeiro-ministro, essa função, exatamente nessa circunstância, tendo que lidar já com uma guerra previamente marcada. E o que fazer diante disso? Ceder? Esperar? Deixar as coisas acontecerem, até mesmo se entregar, se render ao inimigo, ou enfrentar a adversidade, enfrentar a circunstância? Você está lembrado do capítulo 8, que foi pregado aqui no último domingo? Você sabe o que aconteceu? Foi baixado um decreto por parte de Mordecai, com autorização do rei, para resistir, para enfrentar a guerra. E nesse caso, meus irmãos, não estamos falando simplesmente de uma guerra comum, ou de uma guerra ainda que grande e pesada e histórica, mas é uma guerra que, à luz do que iremos expor nessa manhã, veremos que é uma guerra que tem um caráter, uma natureza especial. Trata-se de uma espécie de guerra santa. E em guerras como essa, que aconteceram ao longo da história do mundo, o Senhor nosso Deus, Ele se compromete a estar com o seu povo, a enfrentar, Ele mesmo lutar pelo seu povo. Ora, se é legítimo, se é justo para uma nação se opor à invasão de um inimigo no seu território, que tenta ali lhe tirar das suas posses, que tenta acabar com os seus cidadãos, matá-los, destruí-los, se de forma geral esse princípio é justo, uma nação resistir e defender a sua pátria, quanto mais quando nos referimos ao povo da aliança, quando o inimigo se levanta para não apenas atacar, mas com um ataque mortal, de extirpá-lo da face da terra. Sim, meus irmãos, como vimos no último sermão, é legítimo. E não só é legítimo. Nesse contexto, o próprio Deus garante a sua presença, a sua condução no meio dessa guerra. É exatamente sobre isso que nós ouviremos essa manhã. Que o Senhor Deus, soberanamente, conduz o seu povo ao triunfo sobre os seus inimigos. E o seu povo, nós, povo da aliança, temos a obrigação, temos o dever de respondê-lo com ação de graças. O Senhor Deus, o Deus da aliança, conduz o seu povo em triunfo sobre os seus inimigos. E nós, como seu povo, devemos responder ao Senhor, após o triunfo, com ações de graças. Temos em 2 pontos. Veja, do versículo 1 ao versículo 16, e é bem simples aqui, do 1 ao 16, nós veremos
o triunfo do povo da aliança sobre os seus inimigos. Deus conduzindo o povo da aliança a este triunfo sobre os seus inimigos, do versículo 1 ao versículo 16. E do versículo 17 até o final do capítulo, nós veremos o povo da aliança respondendo a Deus em ação de graças, louvando, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, aqui nesse caso, se alegrando com a vitória que Deus havia proporcionado. Os olhos ao texto, observe primeiramente o triunfo do povo da aliança sobre os seus inimigos. Versículos 1 e 2. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as suas províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que eles procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Meus irmãos, nosso último sermão aqui no capítulo 8, nós vimos que após terem sido grandemente recompensados, Esté e Mordecai, eles não se contentaram com a sua situação. Pelo contrário, eles se demonstraram ainda insatisfeitos, pois o povo deles, o povo ao qual eles pertenciam, se encontrava ainda em perigo. Por isso, ambos continuaram trabalhando para que esse livramento, o livramento do seu povo, pudesse ocorrer. Esté, ela pede a revogação do decreto de Amã, mas o rei da Pérsia, como você está cansado de saber, ele não pode revogar os decretos que foram selados com o seu anel. Entretanto, Assuero autoriza que Mordecai, aquele que agora é o segundo homem do império, emitir um novo decreto, que autoriza os judeus que se defendessem. E o capítulo termina com uma enorme manifestação de alegria pela mudança ocorrida e também pela expectativa do dia que chegaria daquela grande batalha. Observe que no versículo 1, esse versículo aqui que eu acabei de ler, no capítulo 9, logo na abertura, logo de cara, o autor do livro de Esté nos conta o que aconteceu. Dessa vez, diferentemente de outros momentos, ele não faz nenhum suspense na sua narrativa, ele é direto ao ponto. Ele diz categoricamente: os judeus prevaleceram contra os seus inimigos. Sim, a mesma vitória que Esté e Mordecai tinham alcançado, o povo agora também experimentou. Todo Israel também agora experimentou esta vitória. O livramento aconteceu. Isso está resumido nos 2 primeiros versículos. Ele vai dar os detalhes disso ao longo do capítulo, como veremos. Mas ele já de cara nos diz o que aconteceu. O povo foi vitorioso. Houve triunfo. Eles ganharam, eles venceram os seus inimigos. E aí, em seguida, ele passa a discorrer sobre os detalhes. Alguns detalhes, os principais, que aconteceram naquela guerra. Essa descrição vai até o versículo 16. Quero que você observe aqui alguns pontos destacados pelo autor. Primeiro, veja os versículos 1 e 2, que eu acabei de ler aqui, se você observou isso. Mas o que está implícito aqui é que mesmo com o decreto de Mordecai a favor agora dos judeus, ainda teve inimigos se levantando. Você observou isso? Que mesmo com o decreto de Mordecai, tiveram pessoas que se levantaram contra os judeus. No final do capítulo 8, nós vimos que uma boa quantidade de gente veio para o lado dos judeus. Veja, novamente, versículo 17 do capítulo 8. Versículo 17 do capítulo 8, volta só um pouquinho. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E veja aí, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, uma boa quantidade de gente havia se juntado aos judeus quando tomou conhecimento do decreto de Mordecai. Contudo, meus irmãos, ainda tiveram muitos que permaneceram como inimigos do povo. Mesmo com o decreto de Mordecai, ainda teve gente para se levantar contra o povo judeu. Perceba a ousadia dessas pessoas. Perceba mais do que, na verdade, não coragem, porque seria uma virtude, mas a obstinação desses homens, desses indivíduos. Por quê?
Veja o contexto. Eles sabiam que Ester era a mulher do rei e era judia. E que o rei havia autorizado que o seu anel fosse usado agora para selar um novo decreto a favor dos judeus. Eles sabiam, tomaram conhecimento que Mordecai, que também era judeu, havia assumido o lugar que era antes de Amã. Então você tem duas pessoas no império com duas posições altamente elevadas e que têm o apoio do monarca principal, do rei. E mesmo assim, eles são obstinados. Mesmo assim, eles não se dão por vencidos. Mesmo assim, esses homens se levantam contra o povo de Deus. Ora, meus irmãos, isso nos mostra que, mesmo com todas as ações de Deus, mesmo Deus, pela sua providência, agindo em prol do seu povo ao longo da história, sempre haverá aqueles que não reconhecem e permanecem batalhando contra a sua igreja. Não é exatamente isso que acontece? Deus dá provas e mais provas que está com o seu povo, que está pelejando pelo seu povo, que entra na guerra pelo seu povo, e ainda assim os inimigos se levantam contra nós. Obstinados. Decididos. E sabe por que isso acontece? Porque o ódio que eles têm pelo povo da aliança, pela igreja de Cristo, é muito maior do que qualquer racionalidade. Basta pensar um pouquinho. Peraí, como é que eu vou me envolver numa batalha como essa? Porque como é que eu posso prevalecer contra este povo que, além de tudo está sendo dado como prova de que eles têm tido a sua sorte mudada, eu ainda vou levantar contra o povo que a rainha pertence, que o Mordecai pertence. Que loucura fazer isso! Não, o ódio contra a igreja, o ódio contra o povo da aliança é maior. É maior. Além disso, você observa nesse texto e entende isso de uma vez por todas? Eu espero que sim. Você acha que decretos meramente humanos podem evitar os inimigos, o ataque dos inimigos da igreja? Você ainda acha isso? Você acha que leis meramente humanas podem evitar o ódio, a oposição dos inimigos da igreja? Sim, é bem verdade que leis justas são importantes numa nação. Nós devemos ansiar por isso, orar por isso e, em certa medida, trabalhar também para que a nossa nação seja justa em seu proceder, as leis que sejam promulgadas sejam de acordo com a palavra de Deus. Não há nenhum problema quanto a isso. Desejarmos uma lei contra o aborto, por exemplo, dentre outras coisas. Todavia, a nossa confiança, meus irmãos, não pode estar nessas coisas. Não pode. Nem você pode achar que elas sejam capazes de impedir o ataque do inimigo. Não podem. Não podem. Mesmo que leis justas sejam baixadas, decretos corretos, de acordo com a palavra de Deus, sejam promulgados, ainda assim, enquanto Cristo não voltar, sempre haverá a ação do inimigo nessa terra contra a igreja de Cristo. E ele virá de uma maneira ou de outra. Por uma via ou outra, ele vai continuar se opondo e levantando seus filhos contra nós. Por isso mesmo, não podemos de maneira alguma confiarmos em leis meramente humanas. Você entende o equilíbrio dessa verdade? Não é dizer assim, estou nem aí, tanto faz se o Congresso aprovar uma lei a favor do aborto, eu vou achar é bom. Claro que não. Você é um cristão. Você se opõe a isso, você luta contra isso, mas você não deve confiar nisso. Você deve confiar no Senhor Deus, que batalha pelo seu povo. Além disso, observe que os versículos 3 e 4, eles nos mostram aqui que os judeus eles tiveram apoio político. Veja, versículos 3 e 4. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Agora, além do decreto favorável aos judeus, eles também contavam com alguém numa posição elevada, no caso Mordecai, que atraía positivamente a atenção dos políticos locais. Os governadores, os príncipes olhavam para aquela circunstância e, claro, é impossível nós não inferirmos aqui o fato de que há um interesse político nisso. Quem está agora, o homem que está agora ao lado de Assuero, é seu braço direito, é alguém dos judeus, então vamos apoiá-lo,
porque nós conseguiremos frutos com isso, teremos uma resposta positiva em apoiarmos este homem que agora ocupa tal posição. Mas ainda assim, não perca de vista que a providência de Deus está trabalhando nisso, levantando homens políticos para também apoiarem, ajudarem o seu povo. Talvez com informações privilegiadas, talvez ali com a ajuda também militar de homens para lutarem ao lado, ou então armas cedidas. Não sabemos exatamente como eles ajudaram, mas o fato é que eles ajudaram. E a causa que nos é dada aqui pelo autor é que um terror tinha caído sobre eles. É impossível nós não entendermos isso daqui, à luz do que o texto nos mostra e toda a revelação bíblica. Também, mais uma vez, a mão invisível da providência do Senhor Deus, trabalhando nisso, conduzindo aqueles inimigos a ficarem apavorados. E alguns aqui, nesse caso, os políticos, colaborarem, ajudarem o povo. Veja, se por um lado não devemos confiar em leis meramente humanas, por outro lado, não podemos negar o fato de que o Senhor Deus, em sua providência, também usa homens, e homens ímpios, no meio da política, inclusive, para auxiliar o seu povo. Isso acontece. Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O coração do rei, meus irmãos, está na mão do Senhor. E a tudo quanto Ele quer, o inclina. Se Ele quiser usar um governante, vários governantes, um parlamento inteiro, um bando de políticos, Ele faz isso. Reis, príncipes, Ele faz isso. Para beneficiar o seu povo, Ele fez isso muitas vezes e continua a fazer. Em terceiro lugar, observe ainda nesse texto, nesses versículos iniciais, do 5 agora, até o final, do 5 ao 16. Do 5 ao 16, que todos os inimigos, eles foram vencidos. Todos são vencidos. Sim, o resultado daquela guerra, daquela ação, ela foi bem sucedida. Somente na capital dos judeus, o texto diz que mataram 500 homens. Entre eles, meus irmãos, se encontravam os 10 filhos de Amã. O versículo 7 ao 9 mostra essa listinha aí, que provavelmente esses homens encabeçaram uma vingança contra o povo judeu, uma vez que o pai deles havia sido morto naquela circunstância. E o fato é, meus irmãos, que enquanto eles estivessem vivos, sempre haveria perigo para o povo de Deus. Eles sempre poderiam estar tramando alguma coisa contra o povo da aliança. Destacando aqui a importância desse acontecimento, o autor propositadamente, ele cita cada um dos seus nomes. Ele cita nome por nome dos filhos de Amã. No texto hebraico original, esses nomes estão enfileirados numa coluna. Um destaque mesmo. Há um comentarista que chega a dizer o seguinte: lembra uma forca. Você reparou? Você reparou como esse relato aqui da morte dos filhos de Amã, e até o momento que está acontecendo aqui, mostra para nós que tudo pelo que Amã se orgulhava foi perdido? Volte lá para Esther capítulo 5, versículo 11. Esther 5, versículo 11. Naquele contexto que Amã volta para casa depois de ter o jantar com os reis, ele, conversando com sua mulher e seus amigos, ele diz, versículo 11 do capítulo 5, contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo que o rei o tinha agradecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Amã perdeu todos os seus bens, porque eles foram parar nas mãos de Esther. Amã perdeu também a sua posição política, que foi para Mordecai. E Amã também perdeu os seus 10 filhos, porque foram mortos em guerra. Eis o caminho do ímpio. Eis o caminho do ímpio. Tudo que o ímpio valoriza, tudo que ele enaltece, todas as coisas pelas quais ele se orgulha,
todos os seus falsos deuses, a palavra de Deus nos garante que tudo isso será destruído juntamente com eles. Tudo isso. Você percebe o quão tolo é alguém se agarrar a essas coisas? Pior ainda, orgulhar-se de possuí-las. Eu tenho muitos bens, eu tenho uma posição muito elevada, eu tenho muitos filhos. Se agarrar a essas coisas, se orgulhar delas, como se isso fosse um fim em si mesmo, veja o caminho que leva à destruição. São ídolos. São coisas que, ainda que em si mesmas não sejam ruins, uma posição política elevada, muitos bens, muitos filhos, não são coisas ruins. Mas se orgulhar delas, tratá-las como divindades, sim, é péssimo, é pecado, Deus condena. E a promessa é essa: destruição deles e também das coisas pelas quais eles se agarram. Deus destrói ídolos. Deus destrói ídolos. Mas é fácil, né, falar de Amã nessa manhã? É fácil também falar de outros ímpios. Só você pense, eu estou lembrando agora, aquele meu vizinho, aquele meu parente ímpio. Ele é exatamente assim mesmo. E é isso que tem para ele. É isso que o aguarda. Mas como é que você se comporta? Professão da fé cristã, semelhante aos ímpios nesse aspecto. Nessa manhã, você é lembrado acerca do destino daqueles que se comportam dessa maneira, que enaltecem as coisas que possuem, como ídolos, e não se arrependem. Inclusive, o Senhor Deus pode, e muitas vezes faz isso. Um crente verdadeiro, é claro que não será destruído no seu sentido final, não será condenado ao inferno, porque Cristo já pagou a dívida em nosso lugar, e a condenação que era para nós foi sobre ele. Mas o Senhor Deus pode sim, e muitas vezes o faz. Nos disciplina nessa terra, nos corrige, nos conduz ao arrependimento. Sabe como um dos meios de fazer isso? Quebrando os nossos ídolos. Destruindo os altares que nós construímos em nossas vidas. E pode ser o que for. Inclusive os filhos. Inclusive os filhos. O Senhor Deus faz isso. Para nos conduzir ao arrependimento, para nos levar de volta a Ele mesmo. É tolice se agarrar a essas coisas, meus irmãos. É tolice, é loucura. Devemos olhar para tudo que temos, diferente de Amã, para tudo que temos, seja muito, seja pouco, tudo que temos, e afirmarmos: Senhor é teu, pertence a ti, pertence a ti. Eu não tenho absolutamente nada. O meu casamento, os meus filhos, os meus bens, os meus dons, tudo que eu tenho, a minha vida, pertence a ti, Senhor. Pertence a ti. O que eu estou fazendo nesse momento é administrar como mordomo, e eu te peço que eu seja encontrado fiel nessa mordomia. Mas não é meu. Nada nisso é meu. Não se apegue a essas coisas, por mais boas que sejam. Não faça isso. Não se apegue nesse sentido de idolatria. Agora, observe que após o autor nos dar aqui informações, alguns desses detalhes sobre a guerra, nesses ciclos iniciais, até o 10, o autor, em seguida, dirige a nossa atenção para o palácio, a partir do versículo de número 11. Perceba que Assuero ele vai até Esté agora. Você conseguiu notar a diferença? Até esse momento, todas as vezes foi a rainha quem teve que ter com o rei. Desde o capítulo número 4. É ela quem vai se arriscar, é ela quem vai interceder. E na última vez, na última oportunidade do capítulo 8, ela chegou até mesmo a clamar, a suplicar pela vida do seu povo. Mas observe agora o contraste. As coisas estão tão favoráveis pela providência divina que quem procura quem agora? Assuero vai procurar Esté? Que ironia, meus irmãos. Mais uma dessas muitas no livro de Esté. O Senhor Deus virou o jogo de uma tal forma que agora é o rei quem vai procurar Esté. E ele pergunta a ela se ela estava satisfeita ou se queria mais alguma coisa. Provavelmente ele esperasse uma resposta de satisfação. Tudo resolvido já. Ou talvez então ele
já tivesse notado no semblante dela alguma atitude, alguma reação dela, de que ela não estava satisfeita. O fato é que ele pergunta. Ele a procura e pergunta: ainda tem alguma coisa que você quer? Veja o que Esther faz. Ela pede a extensão do decreto. O decreto que era claro em dizer que apenas naquele dia, no dia 13 do mês de Adar, o 10º mês, seria a execução, seria, no caso, aquela batalha. Mas ela pede a extensão para o dia seguinte. E aí o versículo 15 nos diz que mais 300 homens morrem no dia seguinte. Veja, 500 homens, até aquele momento, 500 homens aqui na cidade de Suzã. Na cidadela de Suzã. E no 15 é falado que mais 300 morrem naquela área também. E no versículo 16, nós temos uma síntese das mortes em todos os lugares no Império. 75 mil. 75 mil. Eu lhe pergunto essa manhã, como é que você olha para esse texto? Como é que você olha para esse texto? E eu estou me referindo aqui a tudo que tem sido descrito até esse momento. Se antes para você, no domingo passado, foi difícil ler o decreto citado no capítulo 8, que falava sobre matar, aniquilar, destruir os inimigos, quanto mais agora, com essas páginas aqui, com esses versículos banhados de sangue. Boa parte das pessoas, inclusive crentes, possuem uma grande dificuldade em olhar para esse texto. Eles sentem uma espécie de desconforto, um enorme desconforto, ao ler o que está sendo narrado aqui para nós. Num certo sentido, meus irmãos, é claro que é natural que nós, como seres humanos, ainda mais crentes, sintamos algum tipo de desconforto em ler um texto como esse. Pois fala de morte, e morte num contexto de violência. Você pode olhar para isso daqui e ficar, não sentir nada, absolutamente nada, como está sendo narrado aqui? O problema é que esse desconforto, em muitas pessoas, não é apenas por essas razões. É um desconforto gerado por outras razões. Uma delas é o fato de não ter um conhecimento correto acerca de quem Deus é. Não conhecem o Senhor Deus pela sua revelação como deveriam conhecer. E aí olham para esse texto e ficam abismados como é que Deus pode aprovar isso que está acontecendo aqui. Da mesma maneira como olham para outros textos, como em Josué, por exemplo, e tantos outros que falam de um contexto de guerra e muitas vezes Deus aprovando e até ordenando que a guerra acontecesse. Então, não ter um conhecimento adequado acerca de quem Deus é um dos problemas para se pensar dessa maneira, com esse desconforto a esse ponto. E você diz, mas Alex, nós todos temos pressupostos. É difícil chegar a qualquer texto e não temos algum pressuposto. É claro, o problema não é ter pressuposto, a questão é se o pressuposto é bíblico. Está de acordo com a revelação bíblica. Temos que pegar nossos pressupostos e prová-los à luz da palavra de Deus. Se permanecem de pé ou não. Há muitas pessoas que falam o seguinte, eu já ouvi isso com frequência, até de pessoas crentes mesmo, com bom testemunho, salvas a pessoa de Cristo, dão todos os frutos disso e dizem, não, eu não posso conceber essa ideia de Deus. Deus não é assim. Eu não creio que o meu Deus seja assim. Ora, não conhecem a revelação como um todo. Como Deus se revela, como Deus se apresenta na sua palavra. Um Deus de justiça, um Deus que se ira e que vinga o seu nome, vindica a sua glória. E que usou sim, não poucas vezes, o seu povo como instrumento de justiça contra os seus inimigos. E assim ficam com dificuldades. Além disso, tem o fato de que o nosso próprio conceito de justiça é equivocado. As pessoas costumam definir justiça em nossos dias de forma deturpada, meus irmãos. Há quem olhe para esse texto e diga o seguinte, eu sei o que aconteceu aqui, eu sei.
Antes, aqueles que eram oprimidos, os judeus, e os opressores, no caso ali, resumidamente, o Império Persa, agora houve uma mudança e os oprimidos passaram a ser os opressores, porque estão no poder. E vem essa relação. Alguns, inclusive, olham para o que Esther fez, ela solicitar a extensão do decreto, e tem comentarista que fala isso, que ela extrapolou o que era para ser feito. Ela foi além. Há aqui uma espécie de espírito de vingança pessoal por parte de Esther e de Mordecai, e do povo como um todo. E aí agiram daquela maneira. Tudo isso por algumas razões já aqui citadas. Não conhecem a Deus como deveriam, não conhecem sua revelação como deveriam, não conhecem, ou melhor, têm um conceito de justiça deturpado, e assim vão com seus falsos pressupostos para o texto bíblico, e eles permanecem de pé, porque não são postos à prova pelo texto. Veja os versículos 10, 15 e 16. O final de cada um desses versículos. 10, 15 e 16. Porém, versículo 10. No despojo não tocaram. Versículo 15. Porém, no despojo não tocaram. Versículo 16. Porém, no despojo não tocaram. Cada uma dessas sentenças que são repetidas pelo autor, mostram, meus irmãos, não se tratava de uma guerra que tinha um fim econômico. Não era essa a questão aqui. Mesmo o decreto permitindo, você deve lembrar que o decreto de Mordecai permitia tomar os despojos, os homens ali que envolveram-se na guerra, eles não tomaram os espólios dos seus inimigos. E alguns teólogos, alguns estudiosos, eles entendem que essa citação repetida do autor está aqui por uma razão especial. E qual é? Apontar para o fato de que aquela guerra que o povo se envolveu não era qualquer tipo de guerra, mas era o que eu falei no início, uma guerra de natureza santa. Sim, é bem verdade que em todas as guerras que Israel se envolveu foram guerras santas. Israel se envolveu, sim, de maneira pecaminosa em guerras, lutando pelos seus próprios interesses pessoais. Mas não é o caso aqui. O caso aqui, o contexto, o pano de fundo é de uma guerra santa. E quando é que essa guerra santa deveria acontecer? Pelo menos por duas razões básicas. Quando o povo estava para entrar e possuir a terra, e tomar posse da terra que Deus tinha dado. Você lembra disso em Josué? Quando Deus ordena que eles viessem a matar, extinguir todos os povos ali de Canaã. E também quando alguma nação se levantasse contra eles para tirá-los da terra. E assim, quererem prejudicar as promessas do Senhor Deus. Qual é o contexto aqui? Há um decreto de genocídio para acabar com todo o povo da aliança. E lembre-se, o ataque último tem um objetivo maior, que é impedir a vinda do Messias. Matar a semente santa. Tenha isso em mente, o tamanho do ataque aqui. Isso aqui sim seria um genocídio, se tivesse acontecido. Isso aqui seria um genocídio. E o que aqui ainda mostra também para nós que é uma característica, melhor dizendo, tem característica de guerra santa. Primeiro, numa guerra santa, o Senhor Deus garantia que ninguém do povo dele morresse. Não haveria baixas. O Senhor Deus garantiria a vitória, salvaguardando a vida de todos. E outra característica, já citada aqui, não poderia pegar os espólios da guerra. Nesse contexto, não. Isso te faz lembrar alguma coisa? Vá lá para Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué 7. Vou ler apenas o versículo 1, depois você lê em casa com calma todo o capítulo 7, você verá a descrição aqui importantíssima
dessa história. Josué 7, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Você lembra por que foi que Acã foi morto? Não apenas ele, que experimentou ali o juízo de Deus, porque exatamente no contexto de guerra santa, quando não poderia pegar os espólios de guerra, se apropriou daquilo que Deus disse para não fazer. Olha o pano de fundo. Acontecendo aqui a mesma coisa com os judeus na Pérsia. Deixa eu dar o pano de fundo ainda maior para você. Nesse caso, lhe lembrar de algo que foi pregado no capítulo 3 de Esther. O pano de fundo maior dessa história aqui. Para você ter uma noção ainda melhor da guerra que está acontecendo aqui. Como ela é muito maior do que você imagina. Você lembra que é de Jacó que vem a descendência dos israelitas. E de Esaú, seu irmão, vem os edomitas. E um dos netos de Esaú, um homem chamado Amaleque, é de onde vem a descendência, melhor dizendo, é de onde vem os amalequitas. E esses amalequitas, eles se separaram, ficaram distantes ainda mais da descendência de Esaú. E historicamente se tornaram um inimigo do povo de Israel. Quero levar você novamente a ver isso. Veja lá em Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Foi pregado aqui no capítulo 3 de Esther. Eu quero lembrar disso para você ficar com isso bem fresco em sua memória. Êxodo 17, versículos de número 8 até o versículo 16. Olha o contexto aqui. Êxodo 17, do 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do monte, ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete ao Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vá lá para Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 até o versículo 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos, veja, sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra em que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. O que aconteceu depois disso? O povo esqueceu. O povo esqueceu e nós vemos que, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 15, Saul deixou de cumprir uma ordem clara de Deus: extermine todos os amalequitas. Ele preserva com vida o rei Agag. Portanto, meus irmãos, o capítulo 9 é o cumprimento da profecia do juízo do Senhor. As investidas de Amaleque, e você precisa entender isso, elas tinham por trás a ação satânica do diabo. Ele tentando impedir o plano redentor.
Essa batalha, essa guerra aqui, eu estou apenas me referindo à guerra entre Israel e os amalequitas, tem outros também. O pano de fundo é uma guerra santa porque é uma guerra espiritual, acima de tudo. É a semente da mulher, a semente de Deus contra a semente da serpente, a semente do diabo. É isso que está acontecendo. Por isso é guerra santa. Deus está usando o seu povo como um instrumento de juízo contra os seus inimigos, para extirpá-los. O que eles queriam fazer com os judeus, na verdade, eles vão experimentar isso. E serão extirpados da face da terra. Então você fala, mas Alex, não tinha apenas descendentes amalequitas aqui envolvidos, tudo bem, os filhos de Amã, como ele também, mas também há outros inimigos aqui, sim. Esses homens se juntaram aos descendentes dos amalequitas. O que deveriam experimentar? Graça? Perdão? Se levantando contra o povo da aliança? Se fazendo juntamente com os inimigos, inimigo do povo de Deus? Deus também os destruiu. Então há aqui uma profecia contra a descendência de Amaleque sendo cumprida finalmente. E todos aqueles que se alinharam a eles também experimentaram da espada do Senhor. É por isso, meus irmãos, que Esté pede mais um dia. Não é porque ela extrapolou as coisas. Ela estava com um ódio no coração ali, querendo se vingar. Não é isso. O que está fazendo é o seguinte. O povo até hoje não obedeceu ao Senhor. Até hoje nós não cumprimos a ordem de Deus. Vamos até o fim agora. Até o fim. A sua justiça, a justiça de Deus, deveria se manifestar de uma maneira cabal, onde não somente os inimigos serão destruídos, mas expostos publicamente, como um sinal de vergonha para eles, e de que Deus cumpre a sua palavra. Por isso expor os corpos dos filhos de Amã para todos verem. Deus cumpriu a sua palavra. O povo agora obedeceu a Deus. Foi até o fim. Meus irmãos, as ordens do Senhor Deus não são dadas a nós para serem cumpridas pela metade. A gente às vezes tem essa mania, né? Achar isso, que não, eu vou fazer até aqui, isso aqui já é extrapolar um pouquinho, aqui já é radical demais. Como é que as pessoas vão me ver? Como é que vão olhar para mim? Como é que eu vou ser tratado? Já extrapolou demais isso daqui? Deus ordenou, temos que fazer até o fim. Que negócio é esse de querermos agir como se fôssemos mais misericordiosos do que Deus? Sem piedade agir dessa maneira. Impiedade. Sim, a dificuldade que você tem com essa história, se é que você tem, é proveniente, em última instância, da visão errada que você tem de Deus. As pessoas concebem em suas mentes caídas um Deus que não tem nada a ver com a sua revelação. Por isso se opõem tão firmemente à Bíblia. Há até quem questione da seguinte maneira: por que é que eu preciso acreditar em tudo que a Bíblia diz? Às vezes eu me deparo com esse tipo de declaração na rede social, ou no caso no YouTube da vida, e vejo ímpios falando sobre isso em podcast, coisas do tipo. Por que eu tenho que crer em tudo que a Bíblia diz? Eu posso crer em umas partes e outras não. Eu acho que isso daqui... Por que elas fazem assim? Por que elas agem dessa maneira? Por quê? Por quê? Porque elas querem uma ideia de Deus que se enquadre no que elas já têm preconcebido acerca de Deus. Eu imagino Deus assim. Deus é como aquele velhinho sentado num trono ali, bonzinho, barbudinho, que eu posso agarrar e abraçar e beijar, e ele é bonzinho, ele não faz nada com ninguém, nenhum mal a ninguém. Isso é um ídolo que foi criado. Começar que não se pode fazer nem imagem de Deus, ele é invisível, é espírito. Não. Fazem isso, dicotomizam, ficam caçando versículos que vão se adequar à sua teologia e outros rejeitando porque não toleram o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Além disso, há também um falso entendimento acerca do homem. Inocentes. Inocentes morreram naquela batalha.
Como pode 500, depois 300, 75 mil pais de família? Não pode isso acontecer. Que coitadinhos! Coitadinhos. A cada segundo que o ímpio vive sem glorificar a Deus, ele respira, ele usa o fôlego dele, o ar do Deus que ele blasfema contra. Ele rouba de Deus. Como você pode dizer que são coitadinhos, ainda mais esses homens que se levantaram, mesmo depois dos avisos, mesmo depois do decreto que deveria servir como uma ameaça? Não venham, não venham, o povo vai se armar, não venham, o povo tem apoio, não venham, Deus está com o povo, não venham. E eles foram. Coitadinhos. São filhos do diabo. E Deus muitas vezes faz isso, sim. Nessa terra ainda executa juízo contra eles. Ora, se Deus faz isso com eles nessa terra, e você fica assim, desse jeito, talvez, eu digo, quem possa, porventura, ficar assim, então o que você vai pensar acerca de Deus mandar alguém para o inferno? Que é a eternidade. Se Deus executar um juízo como esse, é algo absurdo, e Deus lançar no inferno? Para todos sempre. Não, o homem não é coitadinho, meus irmãos. A Bíblia deixa claro que o homem é mau. Depois que o homem caiu em pecado, o homem é mau. Ele odeia a Deus. E aqui nós estamos vendo o Senhor retribuindo, vingando o seu nome mesmo, executando sua justiça contra os seus inimigos. Dizem que Deus sanguinário esse do Antigo Testamento. Sanguinário não, mas um Deus ensanguentado sim. Foi por causa dos nossos pecados que o nosso Deus, o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, provou a morte. Ele foi pendurado no madeiro. E diferente de Amã e seus filhos, que mereciam aquela morte, que mereciam aquela vergonha, que mereciam aquela exposição, o Filho de Deus não merecia passar por isso. Mas passou. Em sua morte, meus irmãos, nós temos vitória. Sim, porque Cristo triunfou na cruz de maneira muito mais esplendorosa do que sobre seus inimigos, do que aqui é narrado nesse texto. Nós temos triunfo, porque Cristo fez isso por nós. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Também em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 14 a 17, Paulo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tendo tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Cristo triunfou na cruz do Calvário contra todos os seus inimigos, a morte, o inferno, o diabo, o pecado, o mundo. Todos foram derrotados e expostos na cruz do Calvário pelo nosso Redentor. Para que você e eu não experimentássemos isso, para que você e eu não sofrêssemos essa condenação, Cristo passou isso em nosso lugar. E veja como Paulo começa, 2 Coríntios 2:14, dando graças a Deus por isso. Graças a Deus. Ver Deus triunfando sobre os inimigos não nos deve conduzir a um ódio contra os inimigos, uma questão pessoal, de vingança pessoal, não é isso.
nós devemos entristecermos pela condição deles, ter compaixão deles, amar essas vidas, mas ao mesmo tempo nos alegrarmos enquanto o Senhor Deus executa a sua justiça. Executa a sua justiça. Essa é a resposta quando Deus triunfa. Ação de graças. É o que veremos agora do versículo 17 ao versículo de número 32, que eu não farei a leitura completa, devido já ao nosso tempo, mas farei a exposição aqui tentando ser um pouco mais breve. Veja, na segunda parte do texto, 17 ao 32, em todo o império, a celebração ela foi feita no dia 14. Já em Suzã, por conta da extensão do decreto ali, foi feita no dia 15. E essa festa, meus irmãos, tornou habitual, a ponto de ser institucionalizada por Mordecai e confirmada também por Esther, nos versículos 26 e 27. E perceba algumas dessas características aqui da festa. Primeiro, o nome dado à festa, Purim, tem origem lá no capítulo 3. Veja, capítulo 3, versículo 7 de Esther. Capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Ou seja, o nome do instrumento usado para decidir o futuro dos judeus. Aquele ato de lançar sorte chamado Pur, e Purim aqui porque é o plural disso, foi usado como o nome, o título da festa do livramento. Mais uma ironia. Deus humilha seus inimigos dessa forma. Segundo, eles tinham ali o dever de se reunirem para trazer à memória, trazer ao coração deles aqueles eventos. Isso seria, meus irmãos, como diz o texto nessa segunda parte, passado de geração em geração. Pois esse era o costume e essa era a ordem de Deus, para que sempre os pais ensinassem seus filhos e passassem os ensinamentos do Senhor aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e isso se seguisse até o final dos séculos. Além disso, essa festa também é marcada por comer juntos. Alegria envolvida no ato de celebrar ali a vitória do Senhor sobre seus inimigos com comida, com ações de graças nesse ato. E além disso também, ela era marcada por exercício de misericórdia. Enviar para aqueles que não têm também comida. E aí você se depara com essa instituição de Purim aqui, com esse texto. Inclusive, alguns comentaristas dizem que o objetivo principal do livro de Esther é mostrar como foi que essa festa foi feita, institucionalizada, as provas disso biblicamente. Mas, independente de ter sido o propósito principal do livro, a questão está aqui registrado. Isso foi, de fato, feito pelo povo e se perpetua até o dia de hoje. Os judeus eles continuam comemorando, celebrando Purim. E aí você se pergunta, o que a gente faz com um texto como esse, com uma festa como essa aqui, para nós como cristãos, a Nova Aliança? Qual é a aplicação que tem para nós? Bem, em primeiro lugar, eu quero deixar isso bem claro aqui, essa festa não pode ser usada como justificativa para festejar, para celebrar festas da Antiga Aliança. E é importante a gente salientar isso porque em nossos dias há uma cultura nas igrejas protestantes, especialmente evangelicais, de trazer elementos da Antiga Aliança para o culto da Nova Aliança. Tem uma arca na frente, o candelabro, né? Trazem elementos da Antiga Aliança e incorporam no culto da Nova Aliança. Então, há um espírito judaizante no meio da igreja, tentando até resgatar mesmo, de forma literal, a celebração de algumas festividades da Antiga Aliança. E eu estou falando aqui de festividades que o próprio Deus instituiu no seu calendário litúrgico da Antiga Aliança. Alguns tentam incorporar isso e fazem culto disso, culto daquilo outro, e assim vai. Não, de forma alguma, nem as festas que Deus ordenou ali, que estão descritas no Pentateuco, nem mesmo essa, devem ser a razão, motivo para nós perpetuarmos essa prática. Paulo alerta sobre isso em Gálatas capítulo 4, versículo 10 e 11, Colossenses 2, 16 e 17.
a carta, a Epístola aos Hebreus como um todo mostra essas coisas como sombras, como sendo cumpridas em Cristo. Então, não é esse o entendimento que nós devemos ter desse texto. Segundo lugar, mais polêmico, essa celebração não justifica a criação de um novo calendário litúrgico feito por autoridades eclesiásticas. E aqui é outra questão, né? Alguns querem resgatar o calendário literal do Antigo Testamento. Outros dizem, não, realmente se cumpriu em Cristo. Mas a igreja, na nova aliança, ela tem autoridade por meio dos seus concílios eclesiásticos, ou seja lá qual for a forma de governo da igreja, no caso episcopal, que é muito comum fazer isso, ela decidir ter sim um calendário litúrgico, um novo calendário litúrgico, que possa celebrar festividades ao longo do ano, que façam menção aos feitos do Senhor no Novo Testamento. Não. O texto também não dá base para isso. Normalmente esse texto, essa segunda parte aqui, do 17 em diante, da festa de Purim, é usado especialmente para defender a prática, ou no caso a celebração, da data do dia 25 de dezembro. Outros também usam, mas especialmente com relação ao dia 25 de dezembro. E aqui eu quero citar basicamente o argumento levantado aqui para contrariar esse tipo de pensamento do reverendo Brian Shirtley acerca disso. Ele diz o seguinte: primeiro, os dias de Purim, eles têm muito mais em comum com o dia de ação de graças do que com o Natal. Essa data certamente não é justificativa para cultos natalinos serem permitidos na igreja. Essa celebração aqui de Purim, ela é muito mais semelhante, ela muito mais se parece com o chamado dia de ação de graças. Em segundo lugar, se atente para isso, Purim foi um acontecimento histórico único na vida de Israel. O festival foi decretado por autoridades civis, pelo primeiro-ministro Mordecai e pela rainha Esther. O povo concordou de forma unânime. A ocasião e a autorização de Purim estão escritas na palavra de Deus e foram aprovadas pelo Espírito Santo. O imperativo bíblico de não adicionar nem subtrair aplica-se às leis de adoração estabelecidas por seres humanos. Ela certamente não proíbe o Espírito Santo de completar o cânon da Escritura e instituir novas regulamentações. Em outras palavras, uma coisa é essa festa ser instituída nesse contexto por essas autoridades e elas passarem elas estarem inclusas, estarem descritas no cânon bíblico, inspirado por Deus, e aqui confirmado. Porque se alguém pode usar o argumento, Deus não ordenou a Mordecai nem a Esther, eles se fizeram de livre espontânea vontade, quiseram fazer e fizeram a festa. E aí, por que a igreja não pode fazer isso também? Por que a igreja não pode instituir festas, a revelia da ordem direta de Deus? Ora, se você usar esse argumento, ele cai por terra porque a festa está registrada na Bíblia, está prescrita. Está no cânon. Então, a partir do momento que entra no texto sagrado, o Espírito Santo aprovou a festa. Em outras palavras, Deus, de uma forma ou de outra, autorizou. Porque esse é o princípio. Ninguém pode fazer calendário litúrgico, nem pode inventar festas para a igreja fazer nesse sentido obrigatório, anual, para gerações. Deus tem que autorizar, Deus tem que ordenar. E o Purim não é à toa, está aqui. Agora, procure Natal aqui. Os anjos celebraram a encarnação do Redentor. Sério mesmo? É claro que você celebra a encarnação do Redentor. É claro que você glorifica a Deus pela encarnação de Cristo. Mas o Senhor Deus ordenou que um dia específico fosse separado para este evento ser comemorado. Pense nos atos da redenção de Deus através de Cristo na nova aliança, pensando no contexto da nova aliança. O que é que Deus nos ordena a ser celebrado perpetuamente até o retorno de Cristo? A morte através da ceia e a ressurreição através do dia do Senhor. É muito claro. Mas ele encarnou, ele teve sua vida de obediência à lei, ele teve a ascensão aos céus, a entronização à destra do Pai. São todos esses atos redentivos de Cristo. Mas Deus ordenou que cada um desses atos fosse separado e celebrado de forma específica pela sua igreja em todos os tempos? Não! Todos são celebrados, entenda isso. Todos devem ser lembrados, sempre.
Mas de forma específica, Deus separa algo para tratar disso, para dar um significado especial, ou um momento especial. Ele fez com a morte e fez com a ressurreição, e nem mais um outro ato. A encarnação, ela é celebrada em todo o culto solene, em todo o dia do Senhor. Nós damos graças a Deus, porque Cristo encarnou. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Porque se Ele não se torna homem, ai de nós. Mas não há uma data separada por Deus, dita na sua palavra, para nós guardarmos como tem o dia do Senhor, ou como tem a ceia para a morte do nosso Redentor. Não há. Para pensar um pouquinho, o Senhor não revelou para nós a sua palavra nem o dia que aconteceu. Tem especulações, mas não sabemos nem o dia exato que aconteceu, o dia, o mês que aconteceu, o nascimento. Por quê? Se Ele queria que isso fosse separado e santificado como um dia santo para Ele. Terceiro e último argumento que ele usa aqui. O Natal, e aí a palavra dele é bem pesada, mas eu não discordo nem uma vírgula daqui. O Natal é intrinsecamente imoral, por ter sido estabelecido sobre monumentos de idolatria pagã. Não há nada errado um país manter um dia de ação de graças, por um ato especial de libertação divina. Contudo, há algo muito errado quando uma igreja corrupta tenta dar características cristãs a vestimentas pagãs. E há algo muito errado quando protestantes conspiram com a igreja corrupta de Roma e usam o piedoso Mordecai como desculpa. Quem inventou esse calendário litúrgico, Nova Aliança, meus irmãos, foi a igreja de Roma. É lá que você vai encontrar as bases para isso. E sabe por quê? Você tem ouvido sobre isso muitas vezes aqui, não tem? Não é na Bíblia que ela vai buscar amparo para celebrar o Natal. É na tradição. Mais do que isso, é na autoridade do magistério. O papado aprovou, os concílios da igreja disseram assim, acabou-se, não tem conversa. Não, mas a Bíblia o quê? A Bíblia está assim. A igreja disse e você vai lá e celebra. Nós, reformados, precisamos de uma autorização divina na sua palavra. Princípio regulador do culto. Deus ordenou isso. Se não ordenou, está proibido. Está proibido. É simples assim mesmo. Deus ordenou? Não ordenou. Deus ordena que a encarnação seja celebrada? Sim, como toda a redenção. Mas Deus ordena que algo específico seja feito em nome da encarnação? Não. Ordena para a morte, ordena para a ressurreição. E não é à toa, meus irmãos, que a nossa confissão de fé, no capítulo 21, parágrafo 5º, que fala dos elementos de culto e ali também das ocasiões extraordinárias de culto, a única vez que o texto de Esté, uma referência de Esté, aparece na confissão de fé de Westminster, diz aí, é citando no capítulo 9 de Esté. Para quê? Para dar apoio, é o fundamento exegético para o dia de ação de graças. Os teólogos de Westminster entenderam dessa maneira, que o que Esté está descrevendo aqui, o livro de Esté nos descreve no capítulo 9, é um fundamento bíblico para o dia de ação de graças. Dia de ação de graças. Deixe-me ler isso para você no Diretório de Culto de Westminster, que é o diretório que lança luz ao entendimento puritano da nossa confissão sobre culto, sobre adoração a Deus. Escute a seção que fala quanto à observância de dias públicos de ações de graça. Escute. Quando qualquer dia assim for programado, que haja aviso a respeito e do motivo dele, com a antecedência conveniente, para que as pessoas possam melhor se preparar para o evento. Chegado o dia, e a igreja, após preparo privativo, estando reunida, o ministro deve começar com uma palavra de exortação para despertar as pessoas ao dever pelo qual estão reunidos, e com uma breve oração pela assistência e bênção de Deus, como em outras convocações para culto público, de acordo com a ocasião especial de sua reunião. Que ele então faça a narração expressiva, atente-se a isso, que ele faça, o ministro, a narração expressiva e sucinta da informação sobre o livramento obtido ou bênção recebida, ou seja, de outro motivo que tenha ocasionado aquela reunião da igreja, para que todos a entendam melhor ou estejam pensando no assunto e mais sensibilizados por ele. E como o cântico de Salmos é, acima de tudo, a mais apropriada ordenança para expressar alegria e ações de graça, que seja cantado algum salmo ou salmos relevantes para esse propósito, antes ou depois da leitura de uma porção da palavra
apta para o assunto do momento. Então, que o ministro que irá pregar proceda a outra exortação e oração antes do sermão, com referência especial ao motivo presente, depois do qual que pregue sobre algum texto bíblico apropriado à ocasião. Terminado o sermão, que ele não só ore, como ordenado em outras ocasiões após a pregação, lembrando das necessidades da igreja, do rei, do Estado, se antes o sermão forem omitidos, como também que se estenda em gratidão por bênçãos e livramentos anteriores, e mais especialmente por aquilo que ocasionou estarem reunidos para dar graças, com petição humilde pela continuação e renovação das misericórdias usuais, conforme haja a necessidade, e pela graça santificadora para delas se fazer bom uso. E assim, tendo cantado outro salmo, adequado àquela providência divina, que despeça a igreja com uma bênção, para que disponham do tempo conveniente para a sua refeição e descanso reparador. Mas o ministro, antes de despedi-los, deve solenemente admoestá-los a que evitem todo excesso e tumulto, tendente à glutonaria ou embriaguez, e muitos mais desses pecados, no seu comer e beber, e a cuidar que seus risos e alegria não sejam carnais, e sim espirituais, que possam fazer glorioso o louvor de Deus, e eles próprios humildes e sóbrios, e que seu alimentar e regozijar-se possam torná-los mais felizes e expansivos para celebrar ainda mais os louvores dele no meio da igreja, quando voltarem para ela no restante desse dia. Quando a igreja estiver novamente reunida, que seja renovado e continuado até onde permita o tempo, um mandamento igual no orar, ler, pregar, cantar salmos e ofertar mais louvor e ações de graça, como aquilo que já foi instruído para amanhã. Em uma ou ambas as reuniões públicas daquele dia, podendo ter uma ou duas, uma coleta será levantada em favor dos pobres. Te lembra alguma coisa? E em igual maneira, no dia de humilhação pública, para que nos abençoe o maior consolo deles, e possam alegrar-se mais conosco. E as pessoas deverão ser exortadas no final dessa última reunião a passarem o restante do dia em deveres sagrados e testemunhos de amor cristão e caridade de uns para com os outros, e de cada vez mais regozijo no Senhor, como convém àqueles que fazem da alegria do Senhor a sua força. Dia de ação de graças. Esse é o entendimento confessional do assunto. Esther, capítulo 9, nos dá suporte para isso. Um dia de ação de graças. Você deve lembrar, a palavra de Deus autoriza, e vimos também em Esther, um dia de jejum público solene. A igreja prantear, pedir perdão pelos seus pecados, clamar a Deus por misericórdia, devido a algum juízo que possa estar acontecendo, dentre outras circunstâncias. Mas também é autorizado pela palavra de Deus um dia de ação de graças, onde a igreja se reúne para, como foi dito aqui, adorar o Senhor, servi-lo e também para outras atividades. Dentre elas, sabe o quê? Comer e beber para a glória do nosso Deus, se alegrando no Senhor pela sua bênção, pelo seu triunfo sobre os seus inimigos, e nós dando graças a Ele em tudo que nós temos. Se não ficou claro para você, eles ainda dizem o seguinte no final: na Bíblia, não há nenhum dia que seja ordenado para ser guardado como santo sob o Evangelho, senão o dia do Senhor, que é o sábado cristão. Os dias de festa, comumente chamados de dias santos, não tendo base na palavra de Deus, não devem ser continuados. Contudo, é lícito e necessário, quando surgem ocasiões, separar um dia ou dias para jejum público ou ações de graça, à medida que as várias dispensações importantes e extraordinárias da providência de Deus ministrarem um motivo e oportunidade para o seu povo. Irmãos, tem muitas características, mas deixa eu citar só mais uma para passarmos. Você percebe que o dia de ação de graças, que deve acontecer muitas coisas, entre elas a adoração a Deus, é claro, ele é marcado pela natureza de ser pactual, corporativo. É a celebração do povo da aliança, em gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Por isso não existe amparo bíblico para culto de ação de graças para um indivíduo específico. Não existe isso. A Bíblia não autoriza tal tipo de coisa. É muito comum nesses dias, não é? A jovem fez 15 anos de idade. Culto de ação de graças. A pessoa fez 50 anos de casado. Culto de ação de graças. Não há amparo bíblico para isso. Culto de ação de graças, ligado ao dia de ação de graças, é a celebração do povo da aliança.
pelo que Deus fez por nós corporativamente. Aí você responde, mas Alex, então quando alguém fizer 15 anos, fizer 100 anos, 50 de casado e outras coisas, não vai dar graças a Deus? Esse raciocínio é falacioso. Eu não estou dizendo que você não vai dar graças a Deus por isso. É claro que nós temos que dar graças a Deus por tudo, quanto mais pelas suas bênçãos. Estou falando de fazer um culto. Um culto. Um culto é para o Senhor Deus, tendo como foco, nesse caso, ação de graças, o que Ele faz pelo povo como um todo, e não apenas por um indivíduo. Por um indivíduo, tem o aniversário dele, você ora por ele. Dá graças a Deus. Senhor Deus, obrigado pela vida da pessoa que completou o ano. Pode sim, um pastor ali trazer uma palavra, mas não é culto. Biblicamente, não. Pode observar que esses cultos, eles giram. Eu já participei, tá, irmãos? Já fui e já vi que é dessa forma e não tem como você negar isso, porque a própria natureza da coisa defende isso. O culto gira em torno do indivíduo. É como, por exemplo, acontece com relação aos funerais, onde acontecem os cultos fúnebres. Vamos escolher os hinos que o nosso amado irmão que faleceu gostava. Vamos fazer menções aqui. E o culto todo gira em torno do indivíduo. O indivíduo. O indivíduo. O indivíduo. O culto só pode girar em torno de uma pessoa. Quer dizer, de 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Não pegue a minha fala e vá para o outro extremo. Por favor, não faça isso. Oramos, bendizemos, louvamos a Deus, nossos irmãos, pelas suas bênçãos particulares. Ou você acha que você não deve fazer isso? É claro que você deve fazer isso na sua casa. O pai, a mãe ou o filho alcançou uma bênção, você vai ali no culto doméstico. Senhor Deus, obrigado pela bênção que o Senhor Deus derramou sobre nossa casa, sobre nosso casamento. Tudo bem, é lícito fazer isso. Agora, promover um dia inteiro ou um culto inteiro para a bênção de um indivíduo, isso quebra o caráter pactual e corporativo do que é o dia de ação de graças, do que é a ação de graças a Deus nesse contexto pactual. Você percebe o quanto a igreja se afastou de forma geral do que Deus ordena? Nós preferimos as invenções dos homens em detrimento dos mandamentos de Deus. Você sabia que o dia de ação de graças é instituído no Brasil por lei, desde 1949? A semelhança do contexto americano, que celebra o dia de ação de graças na última quinta de novembro, aqui também é instituído por lei. Mas quem liga para isso? Quem sabe disso? As pessoas estão mais preocupadas com a Black Friday, né? A sexta-feira, que vem logo depois. Vamos lá, vamos alimentar nossos vícios no comércio. E se preocupam mais em celebrar datas que Deus não ordenou. Mas o que Deus ordena, o que tem amparo bíblico, o que tem amparo histórico, confessional, nós não queremos saber. Muitos de nós, se não todos nós, nunca participou de fato de uma ação de graças, de um culto de ação de graças como Deus ordena. Triste isso, irmãos. Triste isso. Porque Deus ordena. Quando Ele conduz o seu povo em triunfo contra os seus inimigos, que o seu povo respondam com adoração, com ação de graças. É a obrigação nossa. Toda vez foi isso que aconteceu. Deus vencia os inimigos do povo e o povo respondia com adoração a Deus. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O recorte temporal do filme que eu citei no começo, O Destino de uma Nação, é restrito a maio de 1940 e começa quando então ali o primeiro-ministro britânico da época perdeu a confiança do parlamento com os avanços ferozes de Hitler sobre os territórios da Bélgica, Holanda e França. E ele, o primeiro-ministro de então, se vê sem outra opção que não renunciar ao cargo. É nesse contexto que o nome de Winston Churchill ele é quase que odiado ali pelos outros membros do seu próprio partido conservador, mas parece ser o único consenso com a oposição. E daí começa a sua saga para conquistar os corações e as mentes dos ingleses em um período de tanta dificuldade. Sofrendo pressão de todos os lados, ele tem que tomar uma decisão crucial. Ceder ao inimigo, como alguns gostariam, como alguns sugeriram, ou lutar. Para nós, meus irmãos, que somos povo da aliança e travamos uma guerra nesse mundo espiritual, não há outra opção para nós. Se você é um verdadeiro cristão, a sua única opção é lutar. Guerrear. Sempre. Contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. E todas as vezes
que você, em particular, ou sua família, alcançarem êxito, forem vencedores, Deus dando graça a você e sabedoria para poder enfrentar o inimigo e vencerem as adversidades da vida, vocês têm, assim como eu, a obrigação de rendermos graças ao nosso Deus e reconhecermos a sua ação sobre nós. E também a igreja de Cristo como um todo, quando o Senhor Deus, pela sua providência, trouxer a nós bênçãos da sua aliança. Sim, a maior de todas as vitórias, o maior de todos os triunfos, já foi conquistado por Cristo na cruz. E esse triunfo é digno de ser celebrado por nós. Nessa manhã, pelo que você é grato? Eu espero que a sua resposta seja muitas coisas. Como diria o hino antigo, conta as bênçãos. Conta as bênçãos. São muitas que o Senhor tem dado ao seu povo. Mas a maior delas, o maior triunfo de todos, foi a salvação que o Senhor Deus proporcionou para nós. Sim, o Senhor Deus soberanamente conduz o seu povo ao triunfo sobre os seus inimigos. E nós, seu povo, respondemos a Deus com ações de graças. É isso que você tem feito? Deus o abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, nós te damos graças. Graças por tua palavra, graças, ó Deus, pelo teu evangelho. Vamos lembrar, ó Deus, dos teus feitos, das vitórias, dos triunfos que o Senhor Deus proporcionou a nós, por meio do teu Santo Espírito, através, ó Deus, da tua providência bendita. Senhor, que nós sejamos gratos a ti todos os dias, não de boca apenas, mas de coração. Que haja essa inclinação à ação de graças sempre em nossas vidas, particularmente na família e na igreja como um todo. Que nós, ó Deus, valorizemos os teus mandamentos, o que o Senhor Deus nos ordena, e guardemos com diligência. E aquilo que é meramente dos homens, que os homens ordenam, que criam, inventam, que nós desprezemos essas coisas, ó Deus, e vejamos apenas o que o Senhor Deus requer de nós. E façamos isso, Senhor, com toda a obediência, com todo, ó Deus, interesse de coração, querendo agradar ao Senhor. Não para parecer, não para sermos vistos dos homens como diferentes, como pessoas que conhecem mais, não é isso. Mas, ó Deus, temendo a Ti, querendo guardar a Tua palavra em nosso coração. Assim, ó Deus, nós oramos essa manhã, com muita alegria, com muita satisfação, em vermos mais uma vez a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. E podemos contemplar isso em nossas vidas, ó Deus. Oramos em nome de Jesus, o vitorioso. Amém.